Boa noite, pessoal. Peço desculpa pelo problema técnico que tivemos, né. Voltamos à transmissão por aqui por essa ferramenta do Teams, né. Sejam todos bem-vindos, né. Vou fazer uma breve apresentação, né. Seja bem-vindo, professor Deltan. Vamos dar, então, iniciar a nossa abordagem, né. Eu sou o Romário Davel, diretor do Centro Universitário Neopet, e eu vou passar a palavra diretamente para o professor Deltan, tá certo? É contigo então, professor. Legal, obrigado, Romário. Eu queria dizer que parabenizar aí por vocês terem um plano B. Quando a tecnologia dá algum problema, a gente se sente muitas vezes refém, não é verdade? Parabéns por terem um plano B, por estarem disponibilizando esse outro modo da gente estar interagindo com as pessoas. Talvez seja um modo até mais gostoso, depois das pessoas abrirem, falarem, colocarem suas dúvidas. E queria agradecer ao professor e ao coordenador Dirceu. Eu não sei se vocês ouviram a apresentação que ele fez no YouTube, mas foi uma apresentação muito gentil. E eu queria deixar o meu reconhecimento aqui mais uma vez ao Dirceu, ao reitor Romário da Véu e ao Uniopet por esse sensacional programa de extensão universitária que tem por objetivo contribuir para uma sociedade que seja mais forte, mais consistente, uma sociedade melhor. Agora, o melhor desse programa, como eu estava destacando antes, é que ele não é simplesmente um programa de informação e de conhecimento, que em si mesmos são importantes, gente, mas esse é um programa que informa para transformar. É melhor ainda do que um programa de informação. Ele é um programa de cidadania, por isso transformadora. Ele tem por objetivo que a comunidade não só tenha consciência dos seus direitos, dos seus deveres, mas que também os exerça, transformando a realidade ao seu redor. Por isso que eu fico honrado em fazer a primeira palestra ou a primeira aula desse programa, e eu vou fazer o meu melhor para, dentro do espírito desse programa, eu estar trazendo para vocês não só informações, mas para que eu possa também estar inspirando vocês para ação, inspirando vocês para transformação. Meus alunos e minhas alunas, então, da Uniopet, membros da comunidade que eventualmente sejam conosco, eu quero hoje responder algumas perguntas para vocês. A primeira questão é: o que é cidadania? Eu queria que você abrisse o chat aí do nosso Zoom e você respondesse aí nos comentários. O que é cidadania para você? Comenta aí, o que você acha? O que é cidadania? Cidadania tem a ver com nacionalidade? Algo do tipo, sou cidadão brasileiro, minha nacionalidade é brasileira, ou é italiana, ou é alemã? Ou a cidadania tem a ver com participação política, talvez? Ou ainda a cidadania tem a ver com nossos direitos e nossos deveres? O que você acha? O que você me diz? Comenta aí, coloca aí no chat para a gente já começar a interagir. Em segundo lugar, a segunda questão que eu quero colocar é: quando a gente olha para os direitos básicos dos cidadãos brasileiros, como educação, saúde, segurança, por que eles não são atendidos de modo pleno? Quais são os obstáculos a esse aspecto da cidadania? Em terceiro lugar, e agora focando no exercício da cidadania contra um mal brasileiro que é a corrupção, o que nós podemos fazer a respeito disso? E nessa parte da aula, ao responder essa terceira questão, eu vou passar para vocês 10 formas práticas de você lutar contra esse problema social, exercendo a tua cidadania, para seguir essa linha do programa, de não só trazer conhecimento, mas também inspirar para a ação e para a transformação da nossa comunidade. Então, vamos começar pela primeira questão que eu quero trazer para vocês hoje. O que é cidadania? O que você respondeu aí, pessoal, nos comentários? Deixa eu ver se a gente consegue abrir o chat. Eu vou olhar se eu consigo abrir o chat para acompanhar. Deixa eu ver. Eu não estou tão acostumado aqui. Ah, achei o chat. Ah, legal, pessoal. Legal, alguém já respondendo aqui, a Ângela, direitos e deveres, o Franco, conhecer nossos direitos e deveres faz parte. O que mais, pessoal? Tem a ver com cidadania? Tem a ver com nacionalidade? O que vocês acham? Tem a ver com vinculação a um país? Tem a ver com participação política? O que vocês acham? Responde aí. Legal, o Marcelo colocando a condição do indivíduo dentro de uma sociedade, a Ângela concordando. Quem mais, pessoal? O que vocês acham? Vão respondendo aí, vão comentando, porque a interação de vocês vai enriquecer a aula. Eu quero que vocês façam parte dessa aula, eu quero que vocês participem. E se a gente está começando, gente, um programa sobre cidadania transformadora, e se a gente está fazendo isso hoje, você precisa entender o que é cidadania, não é verdade? Bom, se você respondeu qualquer uma dessas três coisas que eu mencionei, que cidadania tem a ver com vínculo com o país, se você respondeu que tem a ver com participação política, se você respondeu que tem a ver com direitos e deveres, você está no caminho certo.
Eu vejo a palavra cidadania sendo usada com 3 significados que são diferentes, embora esses significados se relacionem, embora eles tenham uma certa sobreposição entre eles. De fato, cidadania é, em primeiro lugar, um vínculo jurídico entre o cidadão e o Estado. Nesse sentido, a gente fala que uma pessoa tem cidadania italiana, que tem cidadania alemã, portuguesa, brasileira. Esse vínculo ele é determinado, em geral, por nascimento ou por filiação. E a ideia de cidadania não coincide totalmente com a ideia de nacionalidade. Nacionalidade é o vínculo da pessoa com a sua nação. E a nação pode até nem ser um país. Lembrem do conceito de nação? Nação é um grupo de pessoas, é uma comunidade que tem uma identidade comum em razão da sua cultura, da sua religião, dos seus costumes, e nem sempre essa nação ela corresponde a um país. Existem vários exemplos de nações que não estão estabelecidas como países, não conseguiram constituir um país, como a nação curda, a nação basca, a nação palestina e as nações indígenas no Brasil. Assim, por exemplo, um índio que vem a nascer numa nação indígena lá na Amazônia, ele é um cidadão brasileiro, porque ele tem um vínculo jurídico com o Estado brasileiro. Então, esse é o primeiro significado de cidadania que eu quero passar para vocês. Um vínculo jurídico de uma pessoa com um país, com um Estado. Pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, todos têm direito a um vínculo de cidadania. Isso é um direito humano. O segundo significado de cidadania é o de participação na comunidade de um Estado para promover, para fazer o bem comum. Esse significado é aquele em que eu mais vejo assim empregada a palavra cidadania. De novo, o que quer dizer? É a participação na comunidade de um Estado para promover o bem comum. Isso é uma forma, ou isso é participação política, gente. E a participação política, ela pode ser partidária, mas na maior parte das vezes ela não vai ser partidária, ela vai ser apartidária. É quando você liga para reclamar de um buraco na rua da tua casa. É quando você liga para reclamar que uma luz queimou na rua. É quando você liga para reclamar de qualquer serviço público que não está sendo bem prestado. E de onde vem esse significado de cidadania como participação política? Ora, ele deriva daquele primeiro significado de vínculo com o país. Recorde que a cidadania é um vínculo de pertencimento de uma pessoa a um país, a uma comunidade de um país. A pessoa ela coabita o mesmo espaço com essa comunidade. A pessoa divide o espaço público comigo, com você. O destino da pessoa, do brasileiro, está em grande medida entrelaçado com o teu destino, com o meu destino, com o destino da nossa comunidade. Então vejam que se um país prospera, se esse país vai bem, isso em geral vai ser bom para você, para mim, para a nossa família. Agora, se o Brasil, se o nosso país vai mal, se ele entrar em guerra, se ele colapsar economicamente, todos nós somos afetados. A nossa história está em grande medida entrelaçada. Então, a história compartilhada no passado e o futuro, em grande medida compartilhado, constroem vínculos morais de lealdade, vínculos morais de solidariedade com a comunidade ao nosso redor. Cidadãos têm obrigações morais com os demais que transcendem uma questão de direitos e deveres legais. Eu não vou ter tempo, gente, de aprofundar isso aqui, mas essas obrigações morais que eu mencionei, elas existem, quer elas derivem de uma ética kantiana de imperativos categóricos, quer elas derivem de uma ética utilitária lá do Jeremy Bentham e do Stuart Mill, quer essas obrigações morais derivem de uma ética aristotélica de virtudes. Com os cidadãos, nós temos uma obrigação moral de participar da comunidade para promover o bem comum. Nesse sentido moral, a cidadania é um processo contínuo de construção coletiva. É contribuir para os objetivos da sociedade, é participar para o bem comum, e esse tipo de cidadania acontece mesmo quando não existe uma regra legal que obrigue. Ah, Deltan, dá um exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando se faz um mutirão para limpar um riacho cheio de lixo ou para pintar uma escola pública, gente, não tem nenhuma regra legal que obrigue você a ir lá pintar a escola pública, tirar o lixo da rua que não foi você que jogou. Mas, nitidamente, isso é um ato de cidadania. É um ato de zelo pelo patrimônio de todos e é um ato de zelo pela natureza que é compartilhada por todos nós. Quando a gente pensa em cidadania, nesse segundo significado de uma participação na comunidade para o bem comum, a gente precisa pensar o que é bem comum naquele estado. O que é bem comum no Brasil? O que você acha que é o bem comum no Brasil? Qual é a nossa referência para decidir o que é bem comum no Brasil? Isso se relaciona, é claro, com os objetivos do Estado que a gente estabeleceu como comunidade no nosso pacto comunitário básico. Qual é o nosso pacto comunitário básico? É a Constituição. Qual é o pacto comunitário básico lá do teu condomínio? É a Convenção de Condomínio.
Qual é o pacto comunitário básico do nosso país, que estabelece as regras e boa convivência, os nossos objetivos compartilhados? É a Constituição da República. E quais são os objetivos do Estado brasileiro, da nossa comunidade ou nação que funda o Estado brasileiro, dessa nação que funda o Estado brasileiro? Qual é o objetivo? Gente, está lá no artigo 3º da Constituição. É estabelecer uma sociedade livre, justa, próspera e solidária. Isso é, no Brasil, um conceito constitucional do que é buscar o bem comum, o bem de todos. E nesse sentido de participação na comunidade para o bem comum, a cidadania ela é uma força transformadora da sociedade. Por isso é que a Constituição garante a gratuidade dos atos necessários para o exercício da cidadania. Se você pegar aí a tua Constituição e abrir lá no artigo 5º, lá no inciso, salvo engano, inciso 87, dá uma olhadinha lá. Lá está garantida a gratuidade dos atos necessários para o exercício da cidadania. E esse inciso depois ele foi regulamentado numa lei, que é a Lei 9265, lá de 96. Como exemplos de cidadania, entendida aqui como participação das pessoas na comunidade para o bem comum, vale mencionar aqui, por exemplo, propostas legislativas que foram formuladas como propostas de iniciativa popular, com inclusive uma mobilização para a coleta de assinaturas que pudesse transformar aqueles projetos em projetos de iniciativa popular, para aprovação dessas propostas, como aconteceu com a lei da ficha limpa e como aconteceu depois com aquelas 10 medidas contra a corrupção. Então, cidadania, num primeiro sentido, era o vínculo jurídico com o Estado. Agora, no segundo sentido, é a participação política, que pode ser apartidária ou partidária. Mas ainda falta um terceiro e importante sentido de cidadania, que o pessoal colocou aqui nos comentários. Um terceiro significado de cidadania é o de usufruir de direitos, de deveres e de políticas públicas estabelecidas em um Estado em decorrência daquele vínculo que a pessoa tem com esse Estado. É ter um bloco de direitos, deveres e de benefícios providos pelo Estado. O termo cidadania vem do latim civitas, que significa cidade. Mas esse termo também era usado lá em Roma para fazer referência aos direitos de um cidadão romano, daquele que tinha o status civitatis, o estado de cidadão. E quais que são esses direitos e deveres dos cidadãos hoje? Bom, vamos falar primeiro dos direitos, pessoal. No corpo dos direitos de cidadania, existem direitos universais que, numa visão aqui que a gente pode falar de direito natural, o Estado não estabelece, mas na verdade o Estado reconhece. Ou numa visão de direito positivo, o Estado e o direito internacional estabelecem. E esses direitos, como aqueles estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, devem ser reconhecidos por todos os Estados e devem integrar os direitos da cidadania reconhecidos pelo Estado. Mas as pessoas têm esses direitos muito antes de elas serem cidadãos. Em primeiro lugar, eles têm esse direito não por serem cidadãos, mas por serem pessoas humanas. Não por terem um vínculo jurídico com o Estado, mas têm esses direitos por serem seres humanos. São direitos que todos os habitantes de qualquer país devem ter pelo prisma do direito internacional ou pelo prisma do direito natural. Agora, além dos direitos humanos, existem outros direitos de cidadania que dependem essencialmente do Estado em que você vive, que dependem do Estado reconhecer ou não reconhecer. Como brasileiro, você tem por acaso os mesmos direitos e deveres dos cidadãos lá da Suécia, da Suíça? Não, seus direitos são diferentes. Você pode ter, em alguns aspectos, até mais direitos. Por exemplo, você tem mais direitos do que o cidadão norte-americano no tocante à saúde. Você tem um direito, um atendimento à sua saúde que é gratuito e que é universal no SUS. Algo que existe no Brasil, mas não existe em alguns outros países, como os Estados Unidos. E quais são os direitos reconhecidos ou estabelecidos pelo Estado brasileiro? São aqueles que estão na Constituição e nas leis do nosso país. E, sem dúvidas, a gente precisa, nesse contexto, dar destaque para os direitos fundamentais, que tem 3 ou 4 dimensões. Vamos passar muito rapidamente por essa teoria dos direitos constitucionais, dos direitos fundamentais, lá do direito constitucional, só para a gente relembrar. Eu não quero me estender nisso, mas eu acho que a gente precisa, como é a nossa primeira aula sobre cidadania. E a gente está no terceiro aspecto da cidadania. A gente viu como vínculo jurídico, a gente viu cidadania como participação social, como participação na vida da comunidade para o bem comum, e agora a gente está vendo como um conjunto de direitos e de deveres. Começamos pelos direitos, depois vamos para os deveres. Dentro dos direitos, agora a gente está falando dos direitos fundamentais, que tem 4 dimensões. Os direitos fundamentais de primeira dimensão, eles estão mais ligados à liberdade. Os direitos fundamentais de segunda dimensão estão mais ligados à igualdade material. E os direitos de terceira dimensão estão mais ligados à fraternidade, à solidariedade. Os de quarta dimensão
estão relacionados mais a desafios da globalização. A gente vai mencionar eles também. Os direitos da primeira dimensão, eles são os direitos civis e os direitos políticos que ganharam força a partir da Revolução Francesa e a partir da independência dos Estados Unidos. O seu marco histórico foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá de 1789. Esses direitos da primeira geração, ou da primeira dimensão, eles têm um caráter mais negativo, no sentido de que eles protegem o cidadão contra a ação abusiva do Estado, contra os abusos do poder do Estado, que é o principal destinatário desses direitos da primeira geração. Nessa primeira dimensão, entram direitos individuais ou civis, como a proteção da vida, da integridade, da liberdade e da propriedade. Agora, também nessa primeira dimensão dos direitos fundamentais, entram os direitos políticos, que garantem a participação das pessoas no governo ou na administração do Estado, como o direito de votar e de ser votado, ou de ocupar funções públicas e políticas, e o direito da alternância de poder. Numa democracia, que é o de governo do povo, pelo povo e para o povo, para a gente tomar aqui a feliz definição dada por Abraham Lincoln no famoso discurso de Gettysburg, o importante direito político é o direito da democracia, é que realmente o poder seja exercido em benefício teu, meu, do povo, em benefício do interesse público. Vamos para a segunda dimensão. Os direitos fundamentais da segunda dimensão, eles ganharam força com o estado de bem-estar social após a Primeira Guerra Mundial. Teve aquela famosa Constituição Alemã de Weimar. O Estado passou a ter a responsabilidade de promover a vida digna por meio de políticas públicas que garantam saúde, que garantam educação, que garantam alimentação, que garantam habitação, que garantam assistência social, trabalho, previdência, proteção da livre iniciativa, redução de desigualdade, promoção de cultura e por aí vai. E nesses direitos fundamentais entram direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais. Vamos para a terceira dimensão. Os direitos fundamentais da terceira dimensão, eles se fortaleceram após a Segunda Guerra Mundial. São direitos transindividuais, são aqueles direitos que a gente chama de direitos difusos ou coletivos, como o direito a um ambiente saudável, todo mundo tem, é difuso. Quando alguém lesa o meio ambiente, quem foi lesado? Todo mundo. É o direito do consumidor, é o direito de crianças, adolescentes e idosos, é o direito das pessoas com deficiência, é o direito do patrimônio cultural, assim como a gente pode também falar de alguns direitos internacionais que se encaixam dentro dessa categoria de terceira dimensão, como o direito à paz, o direito ao desenvolvimento, o direito à comunicação global e o direito, que é muito importante também, à autodeterminação dos povos, que, segundo muitas pessoas, foi violado agora com a invasão da Rússia à Ucrânia. Fala-se ainda de direitos de uma quarta dimensão, mas aqui, gente, tem controvérsia sobre qual que é o conteúdo deles. Tem quem defenda que esses direitos deveriam estar relacionados à participação política democrática, ao pluralismo e à informação. Aí, salvo engano, está o Paulo Bonavides. Mas tem também quem fale aí de direitos de bioética, da informática, mais uma linha aí de Norberto Bobbio. Esses são direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Mas é importante dizer que direitos não são absolutos. Mesmo direitos fundamentais não são absolutos. Por exemplo, todos vocês, vocês, a gente tem direito à liberdade de expressão. Mas o abuso desse direito, com um xingamento, com uma calúnia, pode ser punido. Cidadania, gente, além de ter direitos reconhecidos pelo Estado, cidadania também é ter deveres estabelecidos pela Constituição e pelas leis. E tem aí também uma infinidade de deveres, eu vou destacar alguns deles. Um dever essencial de cumprir as leis, cumprir a Constituição e respeitar os direitos dos demais. Outro dever é o dever de votar, e aqui o voto é obrigatório. Outro dever é o dever do serviço militar obrigatório para os homens. Ainda a gente tem o dever de pagar impostos. Sem esse dever cumprido, vários outros direitos vão por ralo abaixo. Existe ainda o dever de assistir, de criar, de educar filhos menores, de proteger a família, de ajudar e amparar os pais e as pessoas idosas. Está lá na Constituição, artigo 229, artigo 230. Tem também o dever de defender, de preservar o meio ambiente. Isso é um dever de todos, está lá no artigo 225 da Constituição. Em resumo, num terceiro significado, cidadania é usufruir de um conjunto de direitos e de deveres que são aplicados a todos nós, a todos os cidadãos. Até agora, a gente viu, gente, o que é cidadania. Eu me estendi um pouco nisso porque essa é a aula inaugural do nosso programa de cidadania transformadora do Uniopet e era essencial partir do que é cidadania. E o que é cidadania, então? Agora você pode responder de boca cheia. Quais são os 3 conceitos ou significados que se interrelacionam de cidadania? Vamos lá, gente, lembra aí. Qual é o primeiro? É ter um vínculo jurídico com o Estado. Qual que é o segundo? É participar, é cooperar com a comunidade de um Estado para o bem comum. É uma obrigação moral. E qual é o terceiro?
é usufruir de um conjunto de direitos, de deveres e de políticas públicas que são estabelecidas pelo Estado para atender esses direitos. Agora, certo, Deltan, mas veja bem, Deltan, você está falando aqui de cidadania como um conjunto de direitos, isso inclui os direitos básicos dos cidadãos brasileiros, de segunda dimensão que você mencionou, como direito à educação, direito à saúde, direito à segurança, direito à habitação. Por que então que eles não são atendidos? Por que tem tanta gente na fila aí do SUS sem ser atendido? Por que está cheio de crianças que precisam de tratamentos para autismo que não são atendidas, tem atendimento quase zero? Por que existem várias pessoas que são pessoas em condição de rua que não têm direito à habitação atendido? Deltan, olha, eu estou cansado de ouvir esses direitos da Constituição e quando olho para a realidade não bate. Quais são os obstáculos à cidadania plena? Vejam, gente, que existe aqui uma tensão entre o plano dos direitos, o plano da Constituição, o plano das normas, e a realidade. E por que isso existe? Eu não vou me aprofundar nisso, mas eu quero destacar aqui 3 problemas ou desafios do exercício da cidadania. O primeiro problema é o problema da escassez. Não existem recursos públicos suficientes para atender todos os direitos sociais de modo pleno. Saúde, educação, segurança, habitação e por aí vai. Existem limitações orçamentárias. Existem limitações porque o conjunto de riqueza produzida e os tributos decorrentes não dão conta. Diante disso, incumbe ao gestor, ao administrador, fazer escolhas e fazer o que é possível, fazer o que é razoável, fazer o que é proporcional. Essa é a ideia básica do princípio jurídico ou teoria da reserva do possível, que tem origem lá no direito alemão. O que é possível ao administrador fazer deve sempre ser analisado diante da realidade social, econômica e política de um país onde essa reserva do possível é aplicada. Mas é importante a gente dizer que o Estado não pode simplesmente dizer tem esse princípio da reserva do possível, não vou fazer nada. Não, ele tem que justificar, ele tem que demonstrar que realmente não é razoável atender algum direito demandado e que ele está atendendo de modo razoável e proporcional os direitos fundamentais das pessoas. Além disso, muitas pessoas têm defendido que a reserva do possível não pode ser invocada quando está em jogo o mínimo existencial para as pessoas. Ou seja, quando o que está em jogo são as condições mínimas de uma vida digna da pessoa. Só depois de atingido esse mínimo existencial é que vai poder o Estado alegar a reserva do possível. Assim, um primeiro obstáculo à cidadania, dos 3 obstáculos que eu vou mencionar, é a escassez. E como que você resolve o problema da escassez? Gente, o único jeito de você resolver o problema da escassez econômica é com prosperidade econômica, é com crescimento de PIB, com crescimento de riqueza e com aumento da eficiência dos gastos públicos. Isso depende de instituições fortes, isso depende de um governo que coloque o país no rumo certo. E como que você faz isso? Eu vou mencionar aqui rapidamente 3 pontos, sem qualquer pretensão de cumprir tudo, e só para trazer um pouquinho de riqueza para a nossa discussão. Tem um famoso livro que está na mesa dos executivos, na cabeceira de dormir dos executivos do mundo inteiro, que é o livro Por que as Nações Fracassam, ou em inglês, Why Nations Fail, mas ele tem a tradução para o português. Esse livro ele fala que a diferença entre as nações que fracassam e as que prosperam está na força das instituições e na permeabilidade das classes política e econômica. Segundo esse livro, quando tem um engessamento da classe política e econômica, você tem, em vez de prosperidade, você tem depressão, você tem dificuldade de crescimento, você tem classes política e econômica que adotam uma cultura extrativista, que extraem riqueza em benefício próprio e em prejuízo de toda a sociedade. Um segundo insight aqui sobre desenvolvimento e sobre combate à escassez. Nós precisamos de um modelo econômico para o país. Nós precisamos de reforma tributária. Hoje as empresas brasileiras investem 1.000 horas em média por ano para fazer sentido só das regras tributárias. Isso é um absurdo. A gente precisa ainda de reforma administrativa para tornar mais eficiente a gestão dos recursos públicos. Um terceiro insight aqui é de que os 2 principais motores do desenvolvimento das nações, segundo economistas, são investimentos em infraestrutura e investimentos em educação. Investimentos em infraestrutura, quando sobram recursos, os gestores tendem a fazer. Mas muitas vezes eles não fazem investimentos em educação. Por quê? Porque aqui vem um problema que eu quero abordar com vocês, porque se relaciona com os outros, se relaciona com esses 3 desafios, e o primeiro desses 3 desafios que eu estou mencionando é a escassez. Agora, tem um problema que eu vou mencionar aqui dentro desse primeiro desafio, que se relaciona com os outros 2, que é um problema que você tem que guardar para a tua vida. É um problema que se chama problema de agência. Quem aí já ouviu falar do problema de agência, gente? O que é o problema de agência? A ideia básica desse problema é a seguinte: muitas relações se estabelecem na forma de principal e agente. Então, os brasileiros, eles não conseguem
fazer todas as leis, eles não conseguem tomar as decisões, por isso você estabelece uma democracia representativa. E tem representantes que vão nos representar. E esses representantes são agentes que agem em nosso nome. E nós, brasileiros, somos os principais. Do mesmo modo, quando você tem uma empresa, uma sociedade anônima, todos os donos, que são os acionistas, se você tem ação da Petrobras, se você tem ação da Vale, da Vale, se você tem ação de qualquer empresa, de banco, você é o principal. E quem são os agentes? São os executivos que vão governar a empresa, são os executivos que vão gerenciar a empresa. E a teoria do agente principal, ela mostra que, por vezes, surge um conflito de interesses entre o agente e o principal. Por exemplo, quando os políticos dão um aumento de salário para eles mesmos. Tem um conflito de interesses, porque o agente quer aumentar o seu salário, aumentando o benefício, e isso muitas vezes vem em prejuízo do principal. Quando os políticos vão votar a questão do foro privilegiado e não derrubam o foro privilegiado, os políticos estão com conflito de interesses. Eles se auto-beneficiam com o foro privilegiado, vários deles são investigados, criam essa proteção, em prejuízo dos principais, que somos todos nós. Um dos aspectos desse problema é que os governantes não gostam de aumentar, não investem muito em educação, não priorizam aumentar a eficiência em educação. Por quê? Quando que o resultado em educação vai aparecer? Se o governante tiver uma verba extra, vamos dizer ali, que ele possa construir uma ponte na cidade, ou ele possa pintar a rua da cidade, ou ele pode investir em educação. O que você acha que ele vai fazer? Se ele investir em educação, o resultado não vai vir no mandato dele. Quem vai colher o resultado vão ser outros governantes daqui a 5, 10, 15 anos. Agora, se ele investe pintando os postes da cidade, todo mundo vai ver, vai dizer, nossa, esse prefeito está agindo. Mas ele está agindo, na verdade, em alto interesse, para ele conseguir uma reeleição, para ele ganhar uma reputação melhor na comunidade, mas ele não está fazendo aquilo que é mais importante para os principais, que somos todos nós. Tem aí um evidente conflito agente principal, a gente tem um problema de agência. E como que você resolve esse problema? Um dos modos é responsabilização. Por exemplo, quando a pessoa desvia dinheiro público em benefício próprio, você tem um problema agente principal. O político está servindo o seu próprio bolso em prejuízo de toda a comunidade. Uma das soluções é a responsabilização, só que a gente tem o problema do foro privilegiado, a gente esbarra nesse problema. Outro modo de resolver esse problema agente principal é a sociedade se tornando mais protagonista do seu próprio governo, do seu próprio destino, criando conselhos de gestão em cada cidade, dizendo o que a cidade tem que fazer, encomendando pesquisas e ditando os rumos da cidade e apresentando para os prefeitos, para os gestores. Eu vou falar um pouquinho disso mais tarde. Agora vamos falar sobre um segundo problema que existe na realização dos direitos. Um segundo problema que existe no alcance da cidadania plena, na esfera de direitos, especialmente direitos sociais, saúde, educação, segurança e por aí vai. O segundo problema é o problema de incompetência, não no sentido de incompetência jurídica, mas no sentido de incompetência de falta de capacidade, de visão, de preparo mesmo, gente. Por exemplo, quando você olha para algumas políticas públicas, como autismo, tratamento de crianças autistas, simplesmente não existe política pública nacional. Crianças autistas que têm que têm um plano de saúde, que têm pais que podem pagar um plano de saúde, elas têm 25 horas de tratamento semanal. Crianças que vão para o SUS não têm 1 hora de tratamento semanal. Existem vários estudos que mostram que o dinheiro investido agora no tratamento repercute no futuro. Ou seja, é muito mais barato você investir hoje no tratamento das crianças autistas do que você pagar as consequências econômicas que vão ter para o futuro, porque são crianças que vão crescer, fora todos os malefícios para a família, para aquela própria criança de saúde, são crianças que não vão ser economicamente produtivas e muitas vezes vão segurar uma mãe, um pai em casa que não vai poder trabalhar porque aquela criança não é autossuficiente, ela não faz a higiene básica dela mesma. Então, cada real investido em autismo hoje se paga no futuro. Só que o governante, o que ele pensa? Tem um problema agente principal. Ele pensa que se ele investir agora, você só vai colher o fruto no futuro. Então, ele prefere investir em uma outra área em que ele vai ter mais voto, em que ele vai ter mais visibilidade, em que ele vai ter mais repercussão. Isso é um problema de agente principal, somado à incompetência e à falta de uma política pública. Você tem ainda a falta geral dos políticos que estão no Congresso de preparação mesmo para resolver os problemas do país. Não estou falando de formação universitária, estou falando de estudar saúde, educação e economia, e hoje tem entidades confiáveis que promovem cursos para isso, como o Renove. Eu vou lá falar disso mais adiante. Além disso, um outro aspecto da incompetência é o excesso de burocracias. O Brasil é um dos piores países no tocante à dificuldade de você abrir um negócio, regras tributárias, como eu mencionei antes. E, além disso, a incompetência, que esse segundo ponto, essa segunda dificuldade para a realização de direitos, frequentemente ela aparece associada à corrupção. Por quê?
Porque a pessoa que quer se corromper, que quer desviar dinheiro público, é muito melhor para ela ter obras faraônicas, porque aí ali o dinheiro, qualquer 1 milhão que ela desvie, some no bolo de 400, 500, 700 milhões. Isso a gente viu na Lava Jato. A refinaria de Pasadena, que foi comprada pela Petrobras, que estava no Texas, não era a refinaria que devia ser comprada, ela estava para baixo da linha 100 das refinarias prioritárias para serem compradas. Mas lá em Pasadena, eles conseguiam fazer um negócio com que eles iam receber propina. E aí eles fizeram um negócio que não valia a pena para a Petrobras para poder resolver propina. Corrupção associada à ineficiência econômica. E o prejuízo apontado pelo Tribunal de Contas da União foi de mais de 700 milhões de dólares de superfaturamento. É um prato cheio quando você associa a corrupção e incompetência. Você vê governantes encomendando estádios para obras faraônicas, para a Copa do Mundo, em lugar que nem tem time de futebol na Série A. Os estádios ficaram às favas, às moscas. Então, você tem com frequência incompetência associada à corrupção. Um terceiro problema da realização dos direitos, da cidadania plena, é a corrupção propriamente dita. Esse é um problema de agente principal, que é uma categoria que eu apresentei antes para vocês, que é causado em grande medida por falta de responsabilização. A teoria econômica do comportamento humano diz que a pessoa avança para o comportamento quando os benefícios superam os custos. Quando a gente fala de corrupção, o problema é que os benefícios, a propina desviada, vai para o bolso e a pessoa sai impune. E o custo, que deveria ser a probabilidade da punição e o montante da punição, é praticamente zero. Estima-se que 5% do PIB mundial é desviado pela corrupção ao ano. Se a gente aplicar esse percentual para o Brasil, a gente tem um desvio de mais de 300 bilhões de reais, gente. E ao mesmo tempo em que o dinheiro é desviado pela corrupção, o Hospital Público Pedro Ernesto, lá do Rio de Janeiro, enquanto Sérgio Cabral estava enchendo suas contas bancárias do exterior com 100 milhões de dólares, comprovadamente pegos, apreendidos nas contas dele no exterior, o Hospital Público Pedro Ernesto estava fechando alas e alas inteiras, porque estava faltando dinheiro para pagar funcionário, para pagar a conta de luz, para pagar as despesas do hospital. E o diretor daquele hospital deu uma declaração, deu um depoimento, numa entrevista, dizendo: olha, essas pessoas vão morrer se a gente perder a janela da oportunidade de tratamento. E não vão ser mortes rápidas, vão ser mortes lentas, mortes sofridas, mortes com muito sofrimento, mortes muito dolorosas para essas pessoas que precisam de um tratamento do câncer, se elas perdem a janela de oportunidade de tratamento. Então vejam como corrupção se relaciona com a ausência de realização de direitos fundamentais, com a ausência de realização de uma cidadania plena, que também engloba direitos e deveres. Entre esses direitos, o direito à saúde. Sérgio Cabral, ele deu uma declaração, gente, por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, ele fez um vídeo, ele estava dando um depoimento e ele falou o seguinte, ele falou: olha, eu só desviei 5%, segundo ele lá, do dinheiro da saúde. E ele estava se gabando porque os antecessores tinham desviado 30%. Ele falou que a prática no Rio de Janeiro era 30%, e ele só desviou 5%, e ele lá, um governador com 100 milhões de dólares em contas no exterior. Revisando, então, esse nosso segundo ponto, a gente destacou 3 obstáculos para o atendimento a direitos sociais básicos da cidadania: escassez, incompetência e corrupção. A gente, então, primeiro viu o que era cidadania, e dentro de cidadania a gente viu 3 conceitos de cidadania, vamos recapitular. Cidadania como vínculo do cidadão com o Estado. Em segundo lugar, cidadania como participação do cidadão na comunidade para promover o bem comum. E, em terceiro lugar, cidadania como conjunto de direitos e deveres. Agora a gente está falando quais são as dificuldades, porque lembra que a Constituição choca com a realidade. Você não vê na realidade o que está previsto na Constituição. Direito à saúde plena, direito à habitação. E quais são as dificuldades? Eu destaquei 3 dificuldades. Primeiro, escassez econômica, a gente precisa desenvolver a economia, e trouxe alguns insights aqui. Segundo lugar, incompetência. E, em terceiro lugar, o desvio do dinheiro da corrupção, mais de 300 bilhões por ano, que fariam toda a diferença no exercício da cidadania. Certo? Agora a gente vai para a terceira parte dessa nossa aula. A gente viu o que é cidadania, a gente viu 3 problemas ou obstáculos para o atendimento de alguns direitos básicos da cidadania, viu que um deles é a corrupção, que é a minha especialidade, a área da minha especialidade, e agora eu quero compartilhar com vocês 10 formas práticas de você exercer a sua cidadania que se relacionam com esse tema da corrupção. Lutar contra a corrupção, lembre, é uma luta por realização de direitos. A gente não luta para colocar pessoas na cadeia. Não, a gente luta para reduzir o sofrimento humano que a corrupção causa. A gente luta para realizar os direitos, para que o dinheiro chegue lá na ponta em quem mais precisa. Vamos lá, então, pessoal. Os 2 pontos mais importantes, as 2 formas práticas mais importantes de exercer a sua cidadania para combater a corrupção vão estar, especialmente, vai ser o 8º ponto que eu vou mencionar para vocês, tá?
vai ser... Vamos destacar um só ponto. Se você tiver que guardar um deles, vai ser o 8º ponto que eu vou mencionar para vocês. Mas eu quero apresentar para você um cardápio de opções, em que você vai poder escolher a forma prática de exercer a cidadania que tem a ver com a paixão que está dentro de você. Porque lembre que a gente está entrando agora num programa de cidadania transformadora. Eu não quero só levar informação para você. A Uniopet não quer só levar informação para você. A gente quer levar informação que transforma, informação que muda. E é dentro desse contexto que eles vão trazer para vocês uma surpresa no final dessa nossa aula. Gente, tem gente que é mais apaixonado por política, tem gente que é mais apaixonado por educação, tem gente que gosta da fiscalização de contas, que gosta de número. Então, eu vou mostrar uma série de opções para vocês com oportunidades reais de engajamento. Essa parte da aula, ela é especial para mim e é especial para você que é indignado. É especial para você que está aprendendo e que já quer colocar a mão na massa e fazer a diferença. Vamos então agora direto ao ponto e vamos apresentar 10 formas práticas da luta contra a corrupção no Brasil, 10 formas práticas de exercer a tua cidadania contra a corrupção. O primeiro modo de fazer parte da luta contra a corrupção no Brasil é talvez o mais óbvio. É não pagar e não receber propina. E é denunciar quem paga e quem recebe, é denunciar a corrupção também. Na nossa vida privada, é preciso a gente assumir uma postura firme contra a corrupção. Muitas vezes eu vejo as pessoas colocarem a culpa da corrupção no governo. Mas a corrupção, gente, é como uma moeda que tem duas faces. Tem quem paga e tem quem recebe. Então, se a gente quer romper esse círculo vicioso da corrupção, os empresários, os médicos, os estudantes, os trabalhadores, a classe média, a classe alta, a classe baixa, todos nós precisamos nos posicionar e decidir não pagar e não receber propina. De fato, é preciso mudar a forma de fazer negócios no Brasil. Não se trata só de saber o que é certo e errado, mas se trata de ter coragem para tomar a decisão certa, para tomar posição, inclusive para criar um ambiente favorável à tomada de posição na direção da ética e da integridade. Por isso que é tão importante para vocês que são advogados, para vocês que são administradores, estabelecer nas empresas uma cultura de integridade nas organizações, para que as pressões empurrem as pessoas na direção certa. E a gente poderia falar um mundo sobre isso, sobre como as pressões influenciam o caráter ético do comportamento das pessoas, mas isso vai ser objeto de um outro encontro, de uma outra aula. E é preciso que administradores, advogados atuem na direção de formar programas de integridade dentro das organizações que empurrem as pessoas na direção certa. Então, além de não pagar e não receber propina, é essencial ainda denunciar a corrupção, reportar a corrupção, para que ela seja investigada pela polícia e pelo Ministério Público e para que os corruptos sejam responsabilizados. Não adianta ser contra a corrupção e reclamar que a polícia e o Ministério Público não descobrem a corrupção, se você, quando toma contato com o caso de corrupção, não denuncia. Polícia e Ministério Público não têm bola de cristal. Por isso é essencial denunciar, isso é uma questão de responsabilidade social, isso é uma questão de dever cívico para a comunidade, de exercer a tua cidadania em favor da comunidade. Além disso, eu queria destacar para vocês que a nossa lei, desde 2019, traz um grande incentivo para que a corrupção seja noticiada para as autoridades. Existe um prêmio ou recompensa, você sabia? A lei prevê que quando as informações sobre a corrupção fornecidas por uma pessoa resultarem na recuperação do dinheiro desviado para a sociedade, vai poder ser fixada uma recompensa de até 5% do valor recuperado em favor do informante. Esse é um estímulo para o exercício dessa obrigação que, além de... não é por ser remunerado, a gente tem uma obrigação cívica, é um dever cívico, é um dever de cidadania. O segundo modo de fazer parte da luta contra a corrupção no Brasil é criando na sociedade, nas empresas, nas escolas, no serviço público, na política, uma cultura de intolerância em relação à corrupção. E eu vou falar rapidamente sobre isso nas empresas, na sociedade e nas escolas. Nas empresas é importante focar no propósito social da empresa, para além do lucro, e criar uma cultura de integridade corporativa, por meio do famoso compliance. E esse é um mercado muito bom para os advogados que estão entrando, é importante que os administradores tenham um olho nisso. E quando eu falo de propósito, pesquisas feitas ao redor do mundo mostram que empresas que focam num propósito de melhorar a vida da comunidade por meio da sua atividade são até as mais lucrativas. Isso porque quando você trabalha, o colaborador trabalha, o funcionário trabalha por um senso de propósito de melhorar a vida dos outros e melhorar a vida da comunidade, isso motiva, isso engaja todos. Isso faz as pessoas atravessarem paredes. Nas palavras do Simon Sinek, as pessoas vão trabalhar com sangue, suor e lágrimas. E eu poderia falar muito disso, mas como eu disse, isso seria uma aula à parte. Na sociedade, é preciso a gente não só condenar moralmente o pagamento e o recebimento de propina,
mas é também a gente estabelecer uma clara orientação social na direção da integridade. A gente precisa odiar a corrupção, ainda que a gente ame as pessoas. Quem é da igreja vai entender isso fácil. Na igreja se fala de odiar o pecado e de amar o pecador. A gente precisa guardar um respeito por todas as pessoas, por todos os seres humanos. Agora a gente precisa repudiar a corrupção e os corruptos precisam, é claro, sofrer as consequências da lei. E a cultura da integridade, de intolerância à corrupção também precisa ser criada nas escolas, fomentada desde cedo na educação. E para isso nasceu um projeto chamado Projeto Na Moral. E você pode fazer parte desse projeto Na Moral. Esse projeto Na Moral é um projeto para revolucionar o ensino, plantando integridade e cidadania lá nas escolas e criando uma cultura de intolerância com a corrupção. Esse projeto Na Moral foi uma iniciativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e entra nas escolas por meio de professores e voluntários. De novo, você pode ser um deles. Esses voluntários, eles passam por um treinamento para envolver os alunos em uma atividade de aprendizado que seja gostosa, que seja lúdica, que seja construtiva, e então eles participam de jogos e eles contribuem para a comunidade ao redor deles. Voluntários como vocês, gente, vão liderar rodas e conversas com alunos em que eles discutem valores como honestidade, como confiança mútua, como justiça, como cidadania, como responsabilidade, como respeito e como solidariedade. Em seguida a essas rodas, os alunos eles vão para a parte prática, em que eles precisam, por exemplo, cumprir missões que envolvam resolver problemas da sociedade ao redor deles. Os alunos podem conseguir iluminar um beco escuro, limpar lá o lixo de um lugar, de uma rua imunda, cuidar de idosos num asilo e por aí vai. Em todo esse processo são plantados e regados valores da vida em comunidade. Esse programa já está sendo aplicado nos níveis fundamental e universitário em vários lugares e está se expandindo. Quem sabe é um programa que vocês podem desenvolver. Se você quer participar, se isso mexe com o teu coração, acompanhe lá no Instagram. Abre aí o teu Instagram, pessoal. Abre o Instagram e coloca Na Moral. Na Moral. Projeto Na Moral. E lá você vai saber quando vai acontecer a próxima capacitação de voluntários e professores para que você possa levar esse projeto Na Moral para as escolas da tua cidade, para as escolas públicas, para transformar a cultura do jeitinho, aquela cultura de levar a vantagem, na cultura da honestidade e na cultura da colaboração com a comunidade. E eu quero passar para vocês rapidamente um vídeo da promotora Luciana Asper, que é uma líder desse projeto, para que vocês conheçam rapidamente esse projeto. Não vou passar o vídeo inteiro, pessoal, mas eu quero compartilhar com vocês para vocês terem um gostinho desse projeto, tá? Vamos lá. Tomara que dê certo. Qualquer coisa, pessoal, me avisem que eu paro e começo de novo. Olá, para você que está conhecendo Na Moral aqui, através do nosso canal do Instagram, meu nome é Luciana Asper, eu sou promotora de justiça e uma das voluntárias que, juntamente com outros membros, servidores do Ministério Público do Distrito Federal, universitários e professores, está levando para as escolas uma grande gincana, uma metodologia gamificada em que, através de rodas de conversa, a gente discute e a gente reflete sobre os nossos comportamentos e se de fato os nossos comportamentos são coerentes com aquilo que nós queremos construir. Uma nação mais justa, uma nação mais fraterna, uma nação mais próspera, uma nação pautada na confiança, na credibilidade, pautada na verdade, pautada na honestidade. Depois dessas rodas, juntamente com elas, a gente vai vivenciando também as missões. Essas missões, elas envolvem, por exemplo, a criação de heróis, para que a gente tenha contato, né, com esse autoconhecimento, daquilo que a gente julga essencial para a nossa vida em comunidade. A criação desse herói leva depois a gente também a criar um PEG-PAG. Através do PEG-PAG, a gente reflete o quanto é recompensador, o quanto é... Pessoal, acho que já deu um gostinho do que é esse projeto Na Moral, né? Eu quero deixar vocês com um gostinho de quero mais. O que é esse projeto Pega e Paga que ela está falando? É aquele projeto que você vai lá, a criança vai, ela pega alguma coisa, ela mesma tem que colocar o dinheiro e pagar, e depois você constata quantas pessoas teve ou não de honestidade, desonestidade, estimulando a honestidade na comunidade.
Entra lá, se você quer saber mais desse projeto educacional, entra lá, de novo, Instagram, Projeto Na Moral. A gente já falou de 2 modos de você exercer a tua cidadania de modo prático. Vamos para o terceiro. O terceiro modo é fazer parte da luta contra a corrupção no Brasil, de exercer a tua cidadania de forma prática contra a corrupção, é se posicionando de modo claro e firme nas redes sociais sobre 3 coisas. Primeiro, se posicionando sobre casos de corrupção. Em segundo lugar, se posicionando sobre retrocessos no combate à corrupção. E em terceiro lugar, se posicionando sobre a necessidade de avanços no combate à corrupção, como fim do foro privilegiado, como estabelecimento de prisão em segunda instância. E você pode se posicionar sobre casos, sobre retrocessos e sobre avanços de 2 diferentes níveis de profundidade. Primeiro, você pode simplesmente replicar ou divulgar notícias ou opiniões de outros. Segundo lugar, você pode emitir opiniões suas, comentários. Mais relevante ainda, você vai influenciar as pessoas ao teu redor. Agora, veja que para você se posicionar, é importante que você conheça o assunto. Senão, você não vai ter segurança sobre o que você vai falar. É preciso você entender para você transformar. Por isso que foi desenvolvido um curso sobre corrupção, um curso muito bacana, e eu não vou dar aqui, esse é um spoiler de algo que vai ser anunciado no final dessa aula aqui, de modo exclusivo para vocês que estão assistindo. É um curso para você conhecer, para você poder transformar, mas é só um spoiler da notícia, da novidade que vem no final, com um presente do Uniopet para vocês. E o objetivo central, gente, das minhas aulas é trazer conhecimento e argumentos para vocês sempre, para você se sentir seguro, para você se posicionar, para comentar, para argumentar sobre corrupção, sobre combate à corrupção com familiares, amigos e colegas, de modo a produzir transformação social. A gente, com isso, viu 3 modos de fazer parte da luta contra a corrupção. Qual foi o primeiro? Não pagar e não receber propinas e denunciar a corrupção. Qual foi o segundo? Você lembra? Fomentar uma cultura de intolerância com a corrupção nas empresas, nas escolas e na sociedade. E eu falei daquele projeto Na Moral. Qual foi a terceira forma? Se posicionar nas redes sociais, replicando ou comentando casos, comentando avanços, comentando retrocessos. Vamos agora para o 4º modo prático, fazer parte da luta contra a corrupção, que é cobrar deputados e senadores em relação ao posicionamento deles ou sobre projetos, medidas e ações que ajudam, que atrapalham o combate à corrupção. E você pode fazer isso, gente, nas redes sociais hoje. Isso é fácil. Antes você tinha que ligar, mandar carta, ir lá na Assembleia. Hoje você entra na rede social, é moleza. Tem uma lista dos deputados e senadores do teu estado. Basta você ter a lista, você marcar eles nas redes sociais, você ter os arrobas dele e você cobrar. E você pode fazer isso em 2 momentos. Antes das votações, pedindo que ele se posicione. Por exemplo, quando ele vai votar um projeto, prisão em segunda instância, foro privilegiado, pede para ele se posicionar. Pede para ele dizer qual que ele vai fazer, pede para ele votar contra ou a favor e influenciar os outros, se posicionar de modo claro. Ou você pode fazer também esse posicionamento depois da votação, como aconteceu, por exemplo, quando os congressistas esvaziaram a lei de improbidade administrativa. Na página da Câmara, lá você consegue puxar a lista, uma ordem do dia para ver como que as pessoas votaram, os deputados que derrubaram a lei de improbidade, que era um importante instrumento de combate à corrupção. E você pode criticar, você pode ir lá nas redes sociais e dizer, olha, nessa votação você não votou bem, você votou de modo equivocado, sempre de modo respeitoso, mas expondo o teu ponto de vista, porque os representantes, os congressistas, eles se importam com isso, eles se guiam por isso. Então, agora a gente já falou de 4 modos de exercer a cidadania contra a corrupção. E eu quero perguntar para você, você faz alguma dessas formas de exercer a cidadania contra a corrupção? Comenta aí, gente. Entra aí nos comentários, comenta aí. Estou vendo que já faz... Eu acho que eu estou atrasado nos comentários, ou eu não sei se estão habilitados, mas se estão, pessoal, entra aí nos comentários. O que você tem feito? Alguma outra forma que eu não falei até agora? Comenta aí no nosso chat quais são formas. Olha só, o Franco dizendo aqui, já cobrei de representante. Franco, excelente, muito importante isso. Mais alguém, gente? O que vocês têm feito para exercer a cidadania antes da gente avançar para o próximo ponto? Já fizeram alguma dessas formas de exercer a cidadania contra a corrupção? Alguma dessas formas práticas? Alguma outra que a gente não está mencionando? Comenta aí. Podem contar o que vocês fizeram. Franco pode contar o que você fez. Super legal a gente acompanhar o que vocês têm feito também. O 5º modo de fazer parte da luta contra a corrupção é fiscalizando as contas públicas. É evitando que o leite seja derramado. Porque, como diz aquele ditado, não adianta reclamar depois que o leite já foi derramado. E os tribunais de contas, eles têm o trabalho de fiscalizar as contas públicas para evitar que o leite seja derramado, mas eles não conseguem fiscalizar a maior parte das contas de 5.568 municípios brasileiros. E foi para isso que surgiu um conjunto de cidadãos organizados,
num observatório social. Surgiu, por isso, o Observatório Social do Brasil, que é uma entidade da sociedade brasileira, que é, na verdade, uma rede de observatórios que já existe em 150 cidades de 17 estados. E você, aluno, você pode montar um na tua cidade se não existir. Você pode passar por um processo de formação, de treinamento, lá na sua cidade de origem. Se você está morando agora em Curitiba, você pode ir para lá e montar um. E o objetivo do observatório é contribuir para a melhoria da gestão pública. E lá, gente, trabalham voluntários ou ainda pessoas contratadas com dinheiro de empresários que fizeram doações porque entendem que o controle das contas públicas é essencial. E você pode ser um voluntário em um observatório. Gente, eles precisam muito de voluntários. E essas pessoas que trabalham no observatório, que já são mais de 3.500 voluntários no Brasil, eles fiscalizam gastos públicos, fiscalizam licitações, cobram transparência e evitam desperdícios. Eles ainda educam crianças e brasileiros para a cidadania. E entre 2013 e 2020, a rede de observatórios já contribuiu para uma economia superior a 4 bilhões para os cofres municipais, segundo o relatório que eles emitiram. E eu quero passar para vocês um vídeo rapidinho do Observatório Social para vocês terem uma ideia, nas próprias palavras deles, do que eles têm feito na nossa sociedade. Para que vocês possam, eu vou compartilhar o vídeo, para que vocês possam conhecer um pouco melhor essa atividade e, de repente, se isso tocar o teu coração, se você achar interessante, de repente, você se engajar nisso. Opa, daqui eu vou compartilhar de novo, porque eu acho que eu não acionei o som. Pronto, incluir o som. Vamos lá. Se é para o brasileiro crescer, a gente está junto. Se é para o brasileiro prosperar, a gente está junto. Se é para o brasileiro viver o melhor na sua cidade, a gente está junto. A gente quer transformar as cidades pela eficiência, com transparência, integridade e participação social. A gente quer inovar com tecnologia, inclusão e educação, pelos brasileiros, por nossas cidades, por nosso Brasil. Se é pelo bem-estar do brasileiro, a gente tá junto. Junto em um pacto de qualidade, um pacto de compromisso com o cidadão, um pacto de prosperidade para todos, não deixar ninguém para trás. É um movimento do bem para o bem de todos. É um pacto pelo Brasil, porque a atitude é fundamental. Olhando para o futuro que queremos, a gente planta e acredita na colheita. Hoje, a gente planta e cuida, a gente conversa e propõe, e mostra como quer uma gestão mais inteligente para nossas cidades, com a correta aplicação dos recursos e oferta de serviços de qualidade. Porque é a pessoa que importa, a qualidade de vida da população que importa, o bem-estar de cada cidadão que constrói o Brasil é que importa. O amanhã é logo ali, e vamos colher o que plantarmos hoje. Compromisso com o cidadão é o Brasil que queremos. Todos nós, juntos, instituições, sociedade, universidades, governos e empresa, construindo o melhor pelo nosso país, com o cidadão protagonista na transformação que o Brasil precisa. A gente tá junto. Sim, pessoal, esse é um vídeo institucional do Observatório Social do Brasil. Eles fazem pactos pelo Brasil e eles buscam união e esforços para promover prosperidade e para controlar contas públicas, para fiscalizar, para agir em favor da sociedade de diferentes modos. Esse foi, então, os 5 modos de você fazer parte, de modo prático, exercer a tua cidadania, reduzindo a corrupção, melhorando a vida do país. É um caminho super bacana, gente. Basta você ir lá, ser voluntário, participar. Então, considere essa possibilidade também. O 6º modo de fazer parte da luta contra a corrupção, de exercer a sua cidadania de forma prática no Brasil, é criando ou participando de grupos de discussão e grupos de participação cívica ou de participação política. Ah, Deltan, não quero me envolver com política partidária. Gente, eu não estou falando de política partidária. Eu estou falando de grupos de ação cidadã, de cidadania. A ideia é basicamente simples. A ideia é, chega de esperar que venham soluções para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, de cima para baixo.
Até quando você vai ficar esperando? A gente precisa construir soluções de baixo para cima. Não faz sentido continuar agindo do mesmo modo que a gente agiu nas últimas décadas e achar que agora o resultado vai ser diferente. Existem 2 tipos de grupos de participação política cidadã que você pode criar. O primeiro grupo é um grupo para aprofundar conhecimento, para estudar, para realizar ações de cidadania na tua escola, na universidade, na igreja, na empresa, na organização. E esse grupo que você formar, ele vai formar cidadãos melhores, ele vai pensar em resolver problemas da comunidade. E, naturalmente, a corrupção vai surgir como um dos problemas, mas você pode focar em outros. E esse grupo vai poder articular ação cívica, abaixos-assinados, petições públicas, protestos, adesivos, por aí vai. Um segundo grupo de participação política partidária que você pode formar pode ser articulado para coordenar uma rede de grupos de participação política, uma rede de empresas, uma rede de entidades que constroem soluções para a comunidade. E aqui eu quero dar o exemplo de Maringá, que é um case de sucesso imitado em várias cidades brasileiras. Em Maringá, talvez tenha até alguém aí de Maringá, algum maringaense, em Maringá, onde eles falam porta, né? Eu tenho uma amigona de Maringá minha que fala porta. Em Maringá, várias entidades se reuniram e formaram o CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico. Esse conselho, ele encomendou uma grande empresa de consultoria e auditoria e encomendou dessa empresa um plano de desenvolvimento para a sociedade para os próximos 5, 10, 15, 20 anos por área: educação, saúde, segurança, desenvolvimento urbano. E para vocês terem ideia, esse plano, desenvolvido com base em experiência, com estudos, vai até o ano 2047. E aí, quando tem isso, essas entidades mostram esse plano para os candidatos a prefeito para ver se eles vão se comprometer a seguir. E ai do prefeito que não seguir, porque esse cara não vai ser eleito nem vai ser reeleito, porque aquele é um plano estudado para o futuro da cidade. E aí o prefeito queria pintar, entrou um novo prefeito, queria pintar lá a sede da cidade, a prefeitura da sua cor. Eles falaram, não, aqui não, aqui vai investir esse dinheiro onde precisa, não para pintar da tua cor a cidade. Por quê? Porque são as entidades organizadas, é a sociedade civil organizada. Não é à toa que Maringá figurou como a melhor cidade brasileira para viver no ranking de qualidade de vida dos 100 maiores municípios do Brasil. O sétimo modo, vamos para o sétimo. O sétimo modo de fazer parte da luta contra a corrupção no Brasil é promovendo a preparação política dos candidatos. Ou então, o que é muito mais fácil do que isso, é cobrar a preparação política dos políticos e dos candidatos. Gente, políticos precisam entender quais são os principais problemas sociais e soluções estudadas para esses problemas, de acordo com a área em que cada político vai atuar. E existem para isso cursos de preparação política hoje, com base em evidências, que foram formados ao longo dos últimos anos justamente para fornecer informações e conhecimento sobre como formular soluções com base em estudos e análises. Isso, gente, independentemente de partido e ideologia, a gente não está falando de nada partidário, apartidário. Se a sua cidade, por exemplo, lá no interior, de onde você vem, não alcançou ainda saneamento básico pleno, se Curitiba não alcançou saneamento básico pleno, o modo como isso pode ser trabalhado independe de ideologia. Vamos ver um vídeo, gente, sobre um desses cursos de preparação política, mas tem outros cursos, independentemente de qualquer curso, gente. Tem que ser um curso bom, claro. Mas os políticos, a gente tem que cobrar. Eles não vão sair se preparando se você não cobrar isso do teu político. Se antes de você eleger, você não checar isso. Vamos dar uma olhadinha, então, nesse curso, que é um curso, talvez, o principal instituto de preparação política brasileiro. Vamos lá, compartilhando som, janela, filmes, bora lá. Legal. E aí, pessoal? Ideia boa, né? Mais uma ideia boa. E agora eu vou para o 8º modo de você exercer a sua cidadania de modo prático, que é o mais importante para a gente não só lutar contra a corrupção, mas para ter pessoas mais preparadas para enfrentar os desafios do país.
que é o voto consciente. E aqui eu quero colocar uma questão para você. Você já ouviu alguém dizer que o brasileiro vota mal? Você já reclamou no Congresso Nacional? Ou ainda, você já disse que o brasileiro vota mal? Eu quero que a próxima vez que alguém disser, ou pior, você disser, eu quero que você vá para frente do espelho e diga quantas pessoas você já ajudou a votar melhor das últimas eleições. Ou que você diga para a pessoa que te falou isso, que fez o comentário, quantas pessoas você já ajudou a votar melhor. Não estou dizendo para dizer em quem votar. Estou dizendo para falar de critérios, de voto consciente, de melhorar qualidades políticos. A gente precisa tirar a responsabilidade do outro. Ah, o brasileiro vota mal, o político é ruim, e trazer para nós o que a gente pode fazer. Quantas pessoas você tem na tua área de influência? Você tem, certamente, a pessoa com que você encontra, os outros alunos, o porteiro do prédio, seus familiares, o grupo de família, o grupo do futebol, o grupo de onde você estiver. Eu não estou dizendo de novo para dizer em quem votar, mas como colher informações relevantes para exercer o voto consciente. A gente precisa levar informações para os eleitores terem condições de escolher melhor os seus candidatos, seja de qual partido for. Muitas pessoas hoje não sabem o que um deputado ou senador faz e não sabem como checar se ele é investigado ou condenado por corrupção. Ou ainda, as pessoas não investem 30 minutos para conhecer os candidatos, votam pegando um santinho lá na rua, que colhem no caminho da urna, ou com base ainda na beleza do candidato. E como escolher o candidato, gente? Eu gosto muito de uma campanha de voto consciente, a partidária, que foi lançada essa semana agora, mas que já estava sendo anunciada há um tempo, que se chama 200+. Esse projeto, ele incentiva você a escolher o candidato da tua preferência ideológica, mas que atenda 3 requisitos básicos. Primeiro, compromisso com o combate à corrupção. Segundo, compromisso com a redução ou extinção do fundo eleitoral. E, em terceiro lugar, capacitação política. Foi o que a gente acabou de mencionar num quesito anterior, cobrar capacitação política, preparação política. Entra no site lá para conhecer. Eu vou tentar compartilhar rapidamente aqui o site com vocês, só para vocês darem uma olhadinha. É bacana, gente, vale a pena. É um projeto também apartidário, suprapartidário. Gente, tudo que eu estou falando aqui, na verdade, é apartidário, tá? É suprapartidário. Vamos ver se deu certo aí, se você está vendo. Você consegue acessar lá, pessoal. Chama aqui, ó, projeto 200+. Se você digitar 200mais.com, você chega lá. E você já foi lançado essa semana, já são 1.231 pessoas, 4 organizações, universidades, escolas, entidades, qualquer um pode apoiar. É um projeto de entidades, está aqui embaixo as entidades. O Grita é dos engenheiros do ITA, Fora Corruptos do Brasil, o Mude Chega de Corrupção, todas as entidades apartidárias. E você pode apoiar isso, dizendo que sou cidadão. Se você clicar aqui, vai abrir um formulário para você preencher dizendo eu só vou votar em quem preencher esses 3 critérios. Quem tiver o compromisso com o combate à corrupção, quem tiver o compromisso com reduzir ou extinguir aquele fundo eleitoral bilionário que aumentou de 2 para 5 bilhões, tirando dinheiro da saúde, educação e segurança. Todo mundo indignado com isso. Ricardo Amorim vivia postando sobre isso. Todo mundo indignado com isso. E o único modo da gente mudar essa realidade é te colocando lá quem vai mudar. Sabe por quê? Porque quem está lá não vai mudar essa realidade, porque eles terem um fundo eleitoral multibilionário ajuda eles a se reelegerem. Lembra daquele problema agente principal, que é o problema de agência, que eu expliquei para vocês lá atrás? Aqui a gente tem um claro problema agente principal, porque nós que somos os principais queremos um fundo eleitoral mais enxuto ou que acabe com o fundo eleitoral, enquanto os agentes que estão lá, eles querem um fundo eleitoral extraordinário para que eles possam se reeleger todo ano. E, em terceiro lugar, um compromisso com capacitação política. Então, se você acredita nisso, se você acredita na possibilidade de a gente construir um Brasil melhor pelo voto consciente, entra lá nesse projeto, se posiciona, apoia esse projeto. Esse é um projeto, de novo, suprapartidário e é um projeto focado no Congresso Nacional. Não importa quem você quer para presidente da República, não importa quem é o teu candidato, não vou entrar nesse mérito, quem você quer para presidente, independentemente de quem você quer. O teu presidente não vai conseguir governar o país se ele não tiver um bom Congresso. Ele vai ficar refém de corrupção, de fisiologismo, de toma lá da cá, de práticas espúrias, de compra de apoio parlamentar, como a gente viu escândalos ao longo das últimas décadas em diferentes níveis, federal, estadual e municipal. Ponto. Esse, gente, é o principal modo que eu vejo hoje de a gente contribuir por meio da cidadania para a transformação. É o voto consciente e a participação de projetos como esse que eu mencionei aqui e que você conheceu. O nono modo de fazer parte da cidadania para exercer a cidadania de forma prática para reduzir a corrupção no Brasil é se candidatando, é dando um passo à frente. Ah, Deltan, mas político tem fama ruim. Gente, sempre que eu rodei o país eu disse uma coisa, que dizer que todo político é corrupto
é injusto e é burro. Por quê? É injusto porque tem os honestos, e você estaria manchando a reputação dos honestos, e é burro por quê? Porque a gente quer que pessoas honestas entrem na vida pública. E quando a gente generaliza, a gente desestimula o seu pai, a sua mãe, a sua irmã a entrar na vida pública. Se a gente quer o Brasil melhor, a gente precisa de pessoas comprometidas com a mudança e que elas deem um passo à frente. A gente tem que incentivar elas. E a gente precisa incentivar para que isso aconteça, porque o único caminho para a mudança do Brasil é necessariamente por meio da democracia. Não tem atalho. Olhem as ditaduras ao redor do mundo. Não tem nenhum atalho. O único caminho é por meio da democracia, é por meio da política, tanto política partidária como a política apartidária, o exercício da cidadania, como a gente está abordando aqui nessa nossa aula hoje. Por fim, o 10º modo de exercer a sua cidadania de modo prático, impactando também o combate à corrupção, e é algo que eu defendo há anos nas minhas palestras, é por meio da boa prática da pequena doação eleitoral, ou por meio daquilo que chamam de crowdfunding. E por que eu falo isso? Porque os bons candidatos, os que não estão lá já, eles vão precisar de financiamento. A gente precisa cultivar a boa cultura da pequena doação de pessoa física, 10, 5 reais, gente, 15 reais, independentemente do partido do candidato, em pessoas comprometidas com o interesse público em que você confie. Veja que os novos candidatos, eles vão competir, os que não forem famosos, os que não forem conhecidos, os novos candidatos, eles vão competir com um fundo bilionário de 5 bilhões, que vai ser distribuído prioritariamente para quem já está no poder. Pesquisas já mostraram que nessas campanhas ao Congresso, números de reais investidos correspondem ao número de votos. Nas últimas eleições para o Congresso, 67% do fundo eleitoral foi para 8% dos candidatos que já tinham sido deputados e senadores. Vejam o desequilíbrio, gente. 67% do fundo eleitoral foi para 8% dos candidatos só, que já tinham sido deputados e senadores. O fundo eleitoral não é distribuído de modo democrático, mas ele prioriza, os caciques partidários priorizam aqueles que já estão no poder. Fica muito difícil para outros candidatos que não tenham repercussão, que não sejam conhecidos, entrar na vida pública. Então, ajude o candidato lá da sua cidade com uma doação de 5, 10, 15 reais. E quando você doar, botar mão no bolso para fazer isso, você vai pensar 10 vezes e você vai escolher muito melhor o teu candidato. Então faça isso, estimule outras pessoas a fazer. Esse é o 10º modo de você exercer a tua cidadania de modo prático. Pessoal, o que vocês acham dessas dicas, dessas formas de exercer a cidadania que eu dei? Qual você acha a melhor delas? Eu quero ouvir de vocês o que você acha a melhor, se você gostou de conhecer esses projetos, essas iniciativas, essas formas de se engajar para construir um Brasil melhor. Fala qual você mais gostou aí, comenta pra gente, tá? Vamos revisar, eu vou revisar para você ter aí todos fresquinhos na tua mente. Pode colocar só o número, tá? Coloca o número da iniciativa que você acha melhor. O primeiro modo que eu mencionei é não pagar e não receber propina e, além disso, denunciar a corrupção. O segundo modo é criando na sociedade, nas empresas, nas escolas, no serviço público e na política, uma cultura de intolerância em relação à corrupção. E eu falei sobre fazer isso nas empresas, na sociedade, nas escolas, e mencionei nesse item 2 o projeto Na Moral, em que você pode se engajar, de mudar a corrupção a partir da educação. O terceiro modo é se posicionando nas redes sociais sobre casos de corrupção, sobre retrocesso, sobre avanços, é replicando, é comentando, e para isso é importante estudar esse assunto, entender disso. E aí tem um spoiler do que o reitor nosso, Romário, vai anunciar no final. O quarto modo de exercer a tua cidadania de modo prático é cobrando deputados e senadores em relação a posicionamentos deles sobre projetos, medidas e ações que ajudam ou atrapalham o combate à corrupção ou também outras iniciativas, educação, saúde, segurança. O quinto modo de fazer parte do exercício da cidadania é fiscalizando contas públicas, e eu mencionei o projeto do Observatório Social. Gente, de novo, indica aí, ó, o pessoal está votando aqui, ó. Tem gente que falou aqui, ó, com certeza 8. Legal, pessoal, obrigado também, Marcelo, pelo apoio. O Maurício dizendo, vou participar de grupos cívicos. A Suzirene dizendo 1. A Lucélia falando 9. A Larissa indicando 2. Legal, bacana, pessoal. O projeto Na Moral, a Lucélia gostou. Lucélia, muita gente gosta desse projeto, super bacana, conheça, leva à frente. Cauane dizendo o 2. Muito bacana, que é também de cultura, né, anticorrupção nas empresas, nas escolas. A Ana Luísa gostou do 2, mais gente gostando do 2, o Franco gostou do 3. Eu vou falar mais alguns aqui, tá? O sexto modo, terminando a nossa revisão, é criando ou participando de grupos de discussão, grupos de participação cívica ou de participação política, sejam grupos menores ou aqueles grupos maiores, redes, como eu mencionei em Maringá. O sétimo modo de fazer parte da luta contra a corrupção, exercer a toda cidadania, é promovendo a preparação política de candidatos, ou, muito mais fácil, cobrando a preparação política dos candidatos e dos políticos. O oitavo modo de fazer parte da luta contra a corrupção
é promovendo voto consciente. Aqui eu mencionei aquele projeto 200+, que estimula as pessoas a escolherem candidatos da preferência ideológica de cada um, que tenha 3 pré-requisitos básicos: combate à corrupção, redução e extinção do fundo eleitoral e capacitação política. O 9º modo de fazer parte da luta contra a corrupção que eu mencionei é se candidatando, e o 10º é ajudando com 5, 10, 15 reais, quanto for, os candidatos da preferência de cada um, para que ajudar eles a competir com aqueles caciques partidários e amigos dos caciques partidários que vão ter fortunas derramadas nas suas campanhas. Legal. O pessoal aqui continua mencionando. O Vanderlei falou 9, que é o de se candidatar. O Maurício falou que adorou o projeto Na Moral, que vai se informar sobre o Observatório Nacional. Que legal, Maurício, se informa mesmo. Eles precisam de voluntários, participa lá. É o Observatório Social, tá? Observatório Social do Brasil. Você acha a página deles online também. No Paraná, que ele é bem forte. A Jurema falou aqui do 7, que é a promover e cobrar a preparação política. Legal. A Eliana falou do 9, super legal também, que é se candidatando. Super bacana, pessoal. Encerrando, agora, para você mudar o Brasil, gente, exercendo a cidadania, você precisa de 3 coisas. Você precisa conhecer os problemas do Brasil, você precisa conhecer os problemas como a corrupção. Em segundo lugar, você precisa conhecer a solução para os problemas. Quais são as soluções, por exemplo, para o problema da corrupção? E em terceiro lugar, você precisa mais do que conhecer problema e solução, você precisa agir. Lembre que o nosso curso aqui o nosso programa é Cidadania Transformadora. Você precisa se transformar em um agente de transformação que influencie as pessoas ao redor a fazer a diferença. Que adotem uma dessas 10 formas práticas de exercer a cidadania. Porque melhor do que você ser um agente de transformação é você ser alguém que vai agir, que vai exercer a cidadania, é você ser um multiplicador disso. Eu quero que você seja respeitado pelo teu conhecimento e pela tua atitude na área anticorrupção, que você seja capaz de inspirar as pessoas ao teu redor, que você possa inspirar outras pessoas para se unir a esse esforço brasileiro contra a corrupção, para a resolução dos problemas sociais, e por isso que o Uniopet vai apresentar hoje uma surpresa para você no final do nosso tempo, então não desconecta aí. Eu estou encerrando, mas não desconecta, porque o Uniopet vai ter um presente para você. E aí, pessoal? O Cícero está dizendo aqui que legal. Poxa, obrigado, Cícero, que você gostou, achou que arrebentou. Poxa, fico super contente. Maurício, obrigado pelo feedback também. Super legal. Bacana, pessoal. Agora, gente, eu queria que você deixasse o teu comentário aí. Não para de comentar, tá? Se você já... legal, Vanderlei. Palestra nota 10. Gente, dá um feedback aí, dá uma nota para a palestra como o Vanderlei. Se gostou. Se você não gostou, fala também. Fala o que você achou ruim. Comenta. Se você achou nota 5, 6, 8, 10, coloca aí nos comentários para a gente ter o registro. E eu quero que você diga também se você já praticou alguma dessas dicas, se você vai se engajar em algum desses modos, porque o nosso objetivo aqui, lembre, não é só levar informação, mas é levar transformação. Qual é o teu modo favorito? Deixa o teu comentário e que a gente possa contribuir juntos para ser transformadores do Brasil. Porque toda transformação de problemas complexos vai ser necessariamente coletiva pelo exercício do que o programa Uniopet quer fazer aqui, que é promover cidadania transformadora. Vocês são um exemplo, Uniopet, pelo que vocês estão fazendo. Vocês, alunos que estão se engajando, vocês são um exemplo. Meu muito obrigado. Eu registro da minha enorme admiração por vocês. Muito obrigado e até logo. Sigo aqui para dúvidas e comentários. Muito bem, Deltan. Adorei, a minha nota é 10. Né? Curti aqui do início ao fim. E agora, apesar de termos um problema técnico, né? Na nossa transmissão, mas conseguimos entrar aqui a tempo. Queria alertar a todos que perderam, eventualmente tenha perdido o conteúdo, que nós estamos gravando e vamos disponibilizar no canal do YouTube. Então, fiquem tranquilos, né? Que não perdemos o material, né? Vamos disponibilizar. Temos conectado aqui conosco também, só corrigindo a minha função, eu estou na instituição, é a direção geral. A nossa reitora está conectada, a Adriana, que também é membro dos mantenedores, né? Ela está presente aqui conosco, acompanhando. Muito bom, Adriana, seja bem-vinda. E então é isso, o material está disponibilizado. Quer dar uma palavra, Adriana? Bom, eu queria ficar assim incógnita, porque eu estava em trânsito e eu não pude participar desde o começo, Deltan. Mas a hora que eu cheguei e parei, eu falei, eu tenho que participar um pedacinho. Te ouvir e te ver, né, é muito bom. A gente, quando pensa num programa de cidadania transformadora, a gente pensa
que é uma responsabilidade da gente enquanto centro universitário, porque, especialmente, a idade do aluno com que a gente trabalha é uma idade, né? O aluno saiu do colégio, enfim, fica um tempo, né? E o perfil do nosso aluno, ou ele vem, né, do ensino médio, vem para a faculdade, ou ele está no começo, né? Na sua grande maioria, ele está no começo da sua vida produtiva, de trabalho. E é muito importante, absolutamente importante, que a gente, desde o início da nossa carreira, entenda que a nossa participação enquanto cidadãos na sociedade é ela que faz a diferença no destino da sociedade. E então nós, enquanto centro universitário, entendemos que a gente tem essa responsabilidade de chamar a ação, né? E de mobilizar as pessoas. Você, Deltan, tem um histórico, né? Que te precede de muito trabalho, um trabalho sério em busca de uma ação correta, né? Que é um trabalho suprapartidário, e isso faz, né? Não é de hoje que você está fazendo isso, então isso nos deixa também tranquilos de trazer você para conduzir esse trabalho também conosco e com os nossos estudantes, né? Então eu te agradeço muito pelo trabalho, né? Pelo momento que você trouxe aqui para os nossos estudantes. Eu quero dizer para vocês, estudantes que estão participando, de tirar o chapéu, né? De vocês estarem aqui conosco, porque é realmente pela ação, pelo conhecimento que a gente vai fazer mudança no país, né? O conhecimento sem ação não é muita coisa, a ação sem conhecimento também não faz muita diferença e nem muito resultado, né? Então, é com o conhecimento e com a ação que a gente vai fazer a transformação no país. Então, eu fico muito feliz com cada um de vocês que estão aqui, porque assumem a responsabilidade e esse compromisso de fazer a diferença pelo nosso país. E é de gente assim que a gente precisa, né, Deltan? Assim, super legal, Adriana. Eu queria deixar o meu reconhecimento a você, a decisão tua, como reitora, a decisão do Romário de trazer esse tema, é exatamente o que você falou. O brasileiro é indignado com os problemas sociais, ele quer ver a transformação que está lá do outro lado. Então, a gente tem indignação, tem uma transformação que é possível, a gente já viu em vários países que é possível, mas existe uma lacuna, um abismo entre a indignação e a transformação. E como que você preenche isso? Justamente pelo conhecimento e a ação. E é exatamente o que vocês estão trazendo nesse programa, Cidadania Transformadora. Informações e transformação, estimulação. Então, meu reconhecimento absoluto à visão de propósito de vocês, a visão ao coração no lugar certo, ao empregar a influência que vocês têm, a capacidade que vocês têm de gerar transformação a partir da universidade, de levar informações para os alunos, de engajar eles em transformação. Então, eu queria deixar mais uma vez o meu reconhecimento pelo lançamento desse programa, a você, reitora Adriana, a nosso diretor, super legal também estar com vocês. Mário também, foi muito gostoso esse processo em que a gente pensou nesse nosso tempo, nessa nossa interação com os alunos e ver o engajamento de vocês todos nesse programa. Mais uma vez, parabéns, obrigado, e eu fico à disposição de vocês hoje sempre. Agora aguardamos você aqui presencial, né? Que é a nossa próxima interação, será presencial, e é uma honra você estar compondo aí o nosso quadro docente, participando de projetos aí conosco. Agora vamos passar a palavra ao Dirceu para ele encerrar o nosso evento e revelar aí a surpresa, né, que nós temos, né, para quem participou até agora. Então, obrigado. Deltan, mais uma vez estou aqui assistindo, a palestra é sempre muito motivador e percebe-se que você, quando fala, você acredita naquilo que fala. Isso é importante, isso é extremamente motivador e para nós é uma honra estarmos aqui. Quero já também agradecer a presença da reitora, a professora Adriana Caran, e ao professor Romário como diretor institucional. E eu queria aqui também agradecer a todos que estiveram presentes, que o professor Deltan Dallagnol, e posso já chamá-lo como professor, que ele, a partir de hoje, ele passa a fazer parte e integra o quadro de docentes do Uniopet. Então, isso, para nós, já é uma grande satisfação. E Deus você fala, mas esse já é um grande presente, mas tem mais um presente que nós estamos trazendo agora.
todos aqueles que participaram, que se inscreveram, que vão se inscrever hoje, em que o link estará sendo postado agora pela nossa equipe do marketing, será sendo postado, fizeram inscrição, terá o curso Entenda a Corrupção, um curso para cidadãos que querem mudança, totalmente gratuito. Então, vocês querem um presente maior que isso? Com alguém que conhece, com alguém que sabe, com alguém que vive? Então, tenho certeza que todos vocês poderão aproveitar muito esse presente. Valerão horas, atividades complementares, que daí na sequência, o procedimento, como que vai ocorrer, a equipe comercial entrará em contato com você. Então, faça a sua inscrição. Isso será muito importante. Tenho certeza que vocês vão divulgar isso, e isso para nós é uma grande honra. Então, na sequência, serão postados informações, como o Romário já disse, o conteúdo de hoje, aí todas as informações para você participar. Então, Deltan, só posso dizer seja bem-vindo, nosso grupo de professores, você vai conhecer, certamente você vai gostar na forma com que é feito, com que nós desenvolvemos esse protagonismo no exercício da cidadania. Não basta apenas falar, mas nós queremos fazer. É tomar iniciativa. Iniciativa que não basta apenas comentar, dizer é muito bom comentar isso ou aquilo, mas é esse propósito. Essa é a condição que temos. Então, esse protagonismo do exercício de cidadania certamente vai colocar o Uniopet como na natureza de destaque. E é isso que nós queremos fazer. Então, só tenho a agradecer a todos pelo evento, agradecer à equipe também que cuidou de toda essa condição que é dentro da transmissão da palestra. Agradecer a todos, oportunidade, agradecer ao Uniopet e agradecer a tua presença mais uma vez. Deltan, muito obrigado. Eu quero falar. Vamos lá, por favor. Eu tive uma ideia. O Romário fala, ai meu Deus do céu, tive uma ideia. Adriana, quando eu tenho ideia, eu é assim, o Romário faz assim, ai meu Deus. Eu acho o seguinte, eu acho que essas pessoas que estão aqui, agora, não os que vão assistir depois, sinceramente, essas pessoas são as nossas sementes. Vocês que estão aqui são sementes muito poderosas. Então, eu gostaria, Deltan, de que no dia que a gente tivesse você conosco, que você pudesse ter um tempinho em especial com esses alunos e com as pessoas que estão aqui ouvindo a gente. Pode ser? Com certeza, bora lá, vai ser um prazer. Super legal, Adriana. Bora, porque com certeza. Imagina, né? Eles foram os primeiros a atenderem o chamado da gente e eu penso que são, né, as sementes com maior potencial e que realmente têm, né, um engajamento, né, uma identidade com o programa também que a gente quer desenvolver. E a gente precisa, as boas ações, né, elas precisam de boas sementes e precisam de pessoas que realmente tenham a força, o empenho, o engajamento, a dedicação para fazer o bem acontecer, fluir, né? Então, tenho certeza que quem está aqui hoje é porque tem, né, esse especial apego, né, a esse tipo de situação e de causa. Eu tenho certeza que poderão ser aí braços, mentes e corações, Deltan, muito fortes para o nosso propósito. Então, bora lá, né? Combinado? Temos um tempinho ainda para abrir o microfone para a Carol, que está chamando? Não? Não. Foi alarme falso aqui. Então tá certo, podemos... tem uma mãozinha. Isso. Encerramos, então, a nossa live de hoje? Mário, você me permite? Queria agradecer, Adriana, sensacional, vai ser um prazer estar com o pessoal que está aqui. E queria dizer para vocês que esse curso Entenda a Corrupção, ele tem 3 pilares. Primeiro, ele vai levar conhecimento para vocês sobre o problema da corrupção, sobre o fenômeno da corrupção, estudando as causas deles, explicados pela teoria comportamental, pela teoria econômica, pelo que tem de mais moderno no mundo ensinado sobre corrupção. Vocês não vão encontrar nada parecido no Brasil explicando. Em segundo lugar, esse curso fala sobre as soluções, sobre quais são as soluções para esse problema, como países ao redor do mundo conseguiram virar a página contra a grande corrupção. Em terceiro lugar, esse curso tem uma parte prática em que ele quer preparar vocês para serem agentes de transformação, pessoas que se sintam seguras para falar sobre esse problema, sobre esse tema, na sala de aula, na família, na mesa de jantar, no Natal.
Então, é um curso que foi feito com muito carinho. Espero que vocês gostem demais. Vai ser um privilégio ter essa jornada de transformação de vida, de cidadania com vocês. E já é um prazer enorme, tá? É uma honra para mim fazer parte dos quadros de professores do Uniopet. Obrigado, Adriana. Obrigado, Romário. Obrigado, professor Dirceu também. Ok, nós que agradecemos. Pessoal, então, diante dessas afirmações, desse fechamento, declaro encerrado a palestra hoje de 10 maneiras de exercer sua cidadania de forma prática. Deltan, Adriana, Romário e todos vocês que estiveram presentes. Obrigado e uma boa noite. E até breve, né? Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal.